Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Perto, muito perto de deixar a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira atacou o governo. Desta vez não foi aquele ataque que geralmente tem como alvo público um ministro ou dois. Não foi o Padilha, alvo predileto das queixas públicas de Arthur Lira. Desta vez, a crítica foi ao governo. E mais, dizendo que o governo está perdendo sua base porque está naufragando. O verbo naufragar foi utilizado pelo Arthur Lira. Ele não usou esse verbo aleatoriamente, foi um verbo que ele escolheu, isso está claro na entrevista que concedeu. E Arthur Lira também mostra que não está pensando, mesmo fora da presidência da Câmara, em mudar o modus operandi, ou seja, atacar, exigir e deixar uma portinha aberta para negociações. E quando a negociação sai, ele muda o discurso. Ele se mostra afável, ele elogia o governo, ele evita que pautas incômodas sejam colocadas em votação, incômodas para o governo. Mas sempre nesse comportamento politicamente bipolar. Lira é governo ou é oposição? E não é por conta de sua função de presidir a Câmara que ele se coloca como um árbitro, como um magistrado, como alguém que está acima da disputa. Não. Ele se posiciona, na verdade, o tempo todo. Só que ora como situação, ora como oposição. Não é que ele fique numa posição superior, arbitrando, não querendo contaminar a presidência da Câmara com a disputa política, e por isso ninguém pode dizer Lira é governo, mas ninguém pode dizer Lira é oposição. Não é isso. Ele está lá no jogo. Mas ele ataca ora para um lado, ora para outro. E Lira disse que a saída da base de apoio de alguns grupos políticos, não necessariamente de partidos, mas de parte dessas agremiações, é porque eles olham para 2026. E em 2026, eles não enxergam hoje sucesso da candidatura governamental, seja o Lula ou não. Que coincidência! Na mesma semana, Lira e Kassab falam a mesma coisa. E esse jogo, ele é conduzido de uma maneira muito cautelosa por eles, porque eles nunca fecham a porta para recuos. Eles nunca inviabilizam o próprio recuo. Que tipo de recuo? Estão atacando. Kassab. O Haddad é fraco. E sem o ministro da Fazenda forte, cujas ideias sejam acatadas pelo governo, a coisa não anda. E aí citou um monte de gente que fez uma porcaria de trabalho, e ele citou como referências.
citou como referências. Mas, ao mesmo tempo, Kassab sempre deixa aquela porta ali. Ah, mas o Lula é um político experiente, não é fácil ganhar dele na eleição, não é fácil vencê-lo em uma disputa eleitoral. Mas, se fosse hoje, mas não é hoje, se fosse hoje, perderia. E ataca o Haddad. Do outro lado, Lira ataca o governo, desta vez, não é o Padilha, né, que era sempre o alvo público. Não estou falando do Lula, estou falando do Padilha. Ele agora atacou o governo. E diz que ninguém vai embarcar num navio que vai naufragar, sabendo que vai naufragar. E diz que o governo ganhou a fama de taxador. Ele não cita o Haddad, mas atacou diretamente algo que é identificado com o ministro da Fazenda, né? É óbvio, é um assunto pertinente ao Ministério da Fazenda. Disse também Lira que não resolve a crise fazer reforma ministerial. O que ele está dizendo? Olha, não é problema de cargo. Não é cargo. Mas é a falta de credibilidade na economia e na articulação política. Reclama, mais uma vez, do que chama de intromissão do Supremo por causa da história das emendas. E acha que o governo ou é muito fraco para enfrentar o que ele, Lira, chama de ingerência, ou o governo é um parceiro mocosado, escondido dessa interferência. Tudo errado. Não há interferência. Não há interferência. Se o Supremo não tivesse agido, continuaria a escandalosa farra de emendas sem publicidade, sem transparência, sem fiscalização, sem projetos anunciados, sem que se diga para o dono do dinheiro, o povo, ó, esse dinheiro vai para aquela escola, vai para a construção de um hospital, vai para construir uma ponte, vai para a compra de ambulâncias, vai para a construção de uma estrada vicinal, vai para a reforma de uma rodovia. Nada. Aí depois ficam lá as manchetes. Prefeito usou dinheiro federal para asfaltar a estrada que leva à sua fazenda. Prefeito construiu um pequeno aeroporto na sua propriedade. A cidade tal, inexplicavelmente, é a campeã de verbas recebidas e quando se considera o número de habitantes, e aí se faz o tamanho da grana per capita, ela é campeã nacional. Nenhuma cidade recebeu mais dinheiro per capita do que aquela cidade. E aí vem a pergunta elementar: por quê? Não há resposta. Então é claro, e muitas vezes sem se conhecer a autoria da emenda. Há aluguel de emenda. Aqueles deputados, começo de mandato, que não tem jogo de cintura, não sabem com quem devem falar, eles muitas vezes recebem emendas terceirizadas. E aí tem uma divisãozinha do bolo, um pedágio, né? Não é uma doação, é um aluguel. E agora, Arthur Lira vai embora. Vai mudar. O PT sabe que não. E parece querer que não mude. Porque mergulhou na candidatura
do candidato do Lira. Mergulhou na candidatura do candidato que tem como grande qualidade, essa é a sua principal qualidade, articulação na cúpula do Poder Legislativo. Hugo Mota, que é do Republicanos, ninguém conhece suas ideias, não há discursos memoráveis, não há uma posição pública sobre isso ou aquilo. Ele seria baixo clero dentro da Câmara, não fosse essa capacidade, que sempre demonstrou desde que chegou à Câmara. Ele é muito novo e agora aí com 35 anos já pode assumir a presidência, né? Se viajam presidente e vice-presidente, ele já pode assumir a presidência se for escolhido amanhã, e é o favoritaço. Amanhã, a votação será amanhã. Mas aí, o PT vota no Hugo Mota? Sim. E o PL do Bolsonaro? Também. Também. O pastor Henrique Vieira, que resolveu lançar sua candidatura para dar aos partidos de esquerda uma opção, que não é Hugo Mota. Sua candidatura é solenemente ignorada pelo governo. Não há qualquer menção, pelo menos de simpatia. Pô, se ganhar o Henrique também tá legal. Não, ele é visto como uma oposição ao candidato do governo, que é Hugo Mota. E tem o Van Hatten, Marcel Van Hatten, do Novo. O PL não tá nem aí para Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten tanto sabe disso que ele falou, olha, é uma candidatura só para marcar posição. Claro, esperamos ganhar, esperamos convencer os deputados, mas o importante é marcar posição, é mostrar que há um partido que não está, aquele papo todo do Novo. E o PL não tá nem aí pro Van Hatten. Nem aí. Não, mas há uma afinidade. Sim, há muitas. Há muitas. O Van Hatten defende aquela anistia que, ao fim, porque não, pode beneficiar o Bolsonaro. O PL não está nem aí para Van Hatten. E isso, quando falamos PL, não é só Valdemar. É a família Bolsonaro. É Hugo Mota. PT e PL. E olha, se o governo tivesse apostado pelo menos na ideia de apoiar o pastor Henrique Vieira, pô, você já mobiliza outros partidos. PSB, PDT, o PC do B iria junto. Tem voto suficiente para ganhar? Não. Mas você pode, pelo menos, há uma candidatura forte aqui. Então vamos negociar. Comissões, secretarias. Não. O governo se lançou nos braços de Hugo Mota. O governo se lançou nos braços de um deputado que votou pelo impeachment da Dilma Rousseff. Não votou apenas. Ele foi da tropa de choque mobilizada para conseguir o impeachment. Hugo Mota. Mas não é esse o problema. As pessoas podem mudar de ideia. Mas Hugo Mota não mudou de ideia. Esse é o problema. Não é como ele votou, mas como ele votaria se a situação se repetisse. Ele votaria igual. Ele faria os mesmos movimentos. Esse é o ponto. Não é como ele votou. Como ele votou, ficou lá atrás. O cara pode mudar de ideia. Errei. Pô, não li a
a realidade como ela se mostrava. Eu li algo distorcido, interpretei mal a situação, fiz escolhas erradas. Não. Em nenhum momento Hugo Mota se afastou daquela posição e faria de novo. O Van Hatten pode tirar votos do Hugo Mota à esquerda, à direita, e o pastor Henrique à esquerda. Mas dificilmente, ainda que Henrique Vieira tire votos à esquerda e Van Hatten na direita, isso impedirá a eleição do Hugo Mota. Pode acontecer? Pode. Já houve surpresas nessas votações. Mas Hugo Mota, que foi um dos discípulos de Eduardo Cunha, é hoje discípulo do Lira. O Lira não lutou pela candidatura do Hugo Mota porque acha apenas ele é o melhor, mas porque Lira vê na candidatura de Hugo Mota a maneira de ele, Lira, continuar tendo muita influência no que acontece na direção da Câmara e também no sistema de distribuição de emendas. Por quê? Porque isso significa poder. Interessante que com tudo isso e com os ataques feitos esta semana por Arthur Lira ao governo, o governo não nega que há quem sugira que ele, Lira, em pessoa, seja convidado para ser ministro. E cá entre nós, todos nós estamos calejados de acontecimentos históricos no Brasil. Todos nós sabemos que ninguém vai ficar adoentado, perplexo, pasmo, se em março Arthur Lira virar ministro. Mas o Lira está dizendo isso agora, ele fala, não, conversamos bem, o governo prometeu mudar os rumos, estamos aí inclusive para que isso aconteça. Mas hoje o que ele está dizendo é, não quero. Não quero. É preciso me entregar muito mais poder para que eu aceite fazer parte do governo. Lira será candidato provavelmente ao Senado. Vai apresentar seu nome aos eleitores alagoanos. A ideia seria sair da Câmara e ir para o Senado. Mas há outras possibilidades. Há governo estadual, a própria Câmara, por que não? Dependendo do quanto poder ela sinalize para o Lira. Há várias possibilidades. Mas hoje a ideia dele é essa. Tanto que o Lula disse que já tem seus 2 candidatos para representarem Alagoas. Renan Calheiros e Arthur Lira. Chegamos a esse ponto. Agora, se na Câmara, com outro temperamento, dificilmente Hugo Mota dará declarações como essa do Lira. Muito mais piano, muito mais leve, afável, sorridente, abraçador, diferente do Lira. Mas o conteúdo do trabalho de Mota será muito parecido com o de Lira. Agora, no Senado, não há dúvida, mudará. Mudará. O Rodrigo Pacheco, esse não tem negado que pode sim virar ministro. Ontem voltou a ouvir, como todos ouvimos, o Lula dizer que quer Rodrigo Pacheco governando Minas Gerais,
a partir de janeiro de 27. Eleição em 26, toma posse em 27. E o Rodrigo Pacheco gosta da ideia. Ele diz que não é candidato, claro, mas não saiu dizendo, não, o presidente está equivocado. E o Ministério pode garantir a visibilidade que ele perderá quando se afastar da presidência do Senado. O Rodrigo Pacheco foi muito útil para o governo desde janeiro de 23. Foi um parceiro. Tanto que recebe agora esse afago público do Lula, que quer o Pacheco governando Minas Gerais. Então, hoje e até o fim de semana, o governo tem um aliado na presidência do Senado. E o Alcolumbre? Ele é o favorito. As candidaturas podem ser apresentadas até amanhã, no final da manhã. Então, talvez a Soraya Tronic, por exemplo, se apresente como candidata. Mas com pouquíssimas chances. Quem está na parada? Um deles, concorrendo com o Alcolumbre, é o Duval. O Duval, Marcos Duval, do Podemos. Convenhamos, né? Ele faz algum barulho, gosta de falar sobre segurança pública, mas ele teve, nos últimos anos, ele teve momentos constrangedores no Supremo, no plenário do Senado, em comissões do Senado, na sabatina do Flávio Dino. E é um cara meio isolado ali. Não é um aglutinador e nem é um líder. Ele é um senador alinhado com a direita no Senado. Ele é de direita. Mas, ao mesmo tempo, ele não conduz nenhum grupo, ele não lidera um grupo. E não é um cara de copa e cozinha dessas lideranças da direita no Senado ou ainda quando o Bolsonaro era o presidente. Tem o Eduardo Girão. O Eduardo Girão, o Giral. O Eduardo Girão, ele vai na mesma linha do Van Hatten, lá na Câmara. Aquele papo, aquela sugestão de que sua candidatura representa uma candidatura antissistema. Convenhamos, né? Alguém acha que o Van Hatten ou o Girão representam algo antissistema, contra o sistema? Ou são antes representantes de certas expressões que o sistema precisa ter? Só isso. Que o sistema gosta de ter. Mas o Girão, diferentemente do Marcos Duval, o Girão é um cara que está sempre dando entrevistas, lidera a posição de outros senadores em certos debates, mas também não dá sinais de que possa ameaçar o favorito Alcolumbre. E há o Marcos Pontes, que tomou uma dura do Bolsonaro. Ele é do partido do Bolsonaro, ele é do PL. E quando ele disse, vou ser candidato, o Bolsonaro desautorizou. Mas que nada, que ser candidato, que é isso? Tem nada a ver, não queremos que você seja candidato, não nos interessa a sua candidatura.
E ele disse que esse era um discurso arrogante. Houve recados do Eduardo, do Flávio Bolsonaro, do tipo, esses caras se criaram todos por causa do Bolsonaro, só tiveram voto por causa do Bolsonaro e agora se afastam do Bolsonaro, das posições defendidas pelo Bolsonaro. Ou seja, o candidato que se apresenta como, que essa é uma decisão individual, o candidato que é do PL, não é que ele é o candidato do PL, ele é candidato e é do PL. Ele não tem o apoio do PL. Não é o candidato do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro é o Alcolumbre. Davi Alcolumbre. E o candidato do Lula, qual é? Davi Alcolumbre. E no Senado, não há nem alternativa ao Pastor Vieira, como há na Câmara. É Girão, Duval e Pontes. Não há para o governo nem a alternativa de ter ali um candidato próximo. É Alcolumbre. Mas o poder não está só na presidência. O poder está nas comissões. E o Alcolumbre trabalha já com a possibilidade de, eleito, indicar Flávio Bolsonaro para o comando da Comissão de Segurança Pública do Senado. O PT talvez fique com educação e meio ambiente. Educação e meio ambiente, convenhamos, são comissões importantes, mas sem a capacidade de conduzir trabalhos no Senado, eventualmente convocações, mas com pouca força política. Inclusive, a comissão que deve receber os sabatinados para a ocupação de cargos públicos também deve ficar com o PL. E a vice-presidência? A vice-presidência significa, em várias ocasiões, o comando da sessão. O presidente não está. Só que os partidos, muitas vezes, ficam preocupados quem vai ficar com a secretaria que dá passagem de avião, que autoriza reembolso de passagem de avião, reembolso de gasolina. Quem vai ficar com a secretaria que distribui os apartamentos funcionais. Isso também é poder, mas é um poder interno, que não tem impacto nas disputas políticas públicas e nas disputas eleitorais, que serão, essas disputas eleitorais, o norte de tudo que vai acontecer agora na Câmara e no Senado até outubro de 26. Mas é impressionante que na Câmara e no Senado, PL, PT, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula tenham os mesmos candidatos, apoiem as mesmas candidaturas. Porém, observando os movimentos dos candidatos com mais chance, parece que na distribuição de cargos a oposição será premiada.